Olá, olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, gente. Eu vou fixar aqui, já escrevi, agora é só fixar. Deixa eu fixar, é só apertar meu dedo aqui. Fixar comentários, pronto. Boa tarde, bem-vindos a mais uma semana de live. Boa tarde, muito feliz que já está entrando aí o pessoal. Bem-vindo à nossa comunidade de plantas, onde a gente fala só sobre plantas, só assunto bom, porque assunto ruim é muito chato. Então vamos falar de plantas, que é coisa boa, que a gente fica bem e que a gente gosta, que a gente ama. Hoje a gente vai ter duas lives. A gente tem agora 16 horas com o Breno, que eu já considero meu amigo, é um amado, uma pessoa maravilhosa que realmente entende tudo de orquídeas e que está ensinando a gente muita coisa. E eu estou muito interessada porque eu quero fazer um orquidário para mim, para mim mesmo, sabe, gente? Não é para vender orquídea nem para nada, não. E eu vou seguir as dicas do Breno. Boa tarde. Muito feliz de estar começando as lives novamente. Gente, vocês não imaginam o tanto que eu senti falta de vocês. Eu não faço live, geralmente não faço, às vezes eu fiz, mas geralmente eu não faço live sexta e sábado, que eu fico aqui com o meu marido, o Marcos, que é engenheiro agrônomo, fico com a minha filha, a Linda, que estuda medicina, então a gente reserva esse tempo de sexta à noite, sábado à noite, pra gente conversar, se interagir, não é isso? Então, ei Marcelo, um beijo. Ei Débora, Maria, muito feliz de estar começando as lives novamente. Gente, eu quero falar para vocês as lives que a gente vai ter essa semana. Olha que legal. Hoje a gente tem a do Breno e tem 20 horas a de grama. Amanhã de roseira com a Fazenda Dallas. Olha que maravilha. A gente vai aprender tudo de roseira. Terça-feira, 16 horas, a gente vai ter sobre horta. Gente, essas que eu faço 16 horas é difícil fazer, mas é porque tem que ser no local, tem que estar na luz do dia. Horta, 20 horas com o Roberto Araújo da revista Natureza. Quarta-feira, 16 horas, sobre suculentas e cactos com o Guido Horta. 20 horas, consultoria paisagística. A de hoje, 20 horas, e a de quarta-feira, 20 horas, vai ter sorteio. Quinta-feira, 20 horas, nós vamos falar sobre com a Gabi do Jardineiro Fiel, sobre pets e plantas, essas coisas, vocês me pediram muito. Sexta-feira, 14 horas, no perfil da Arquitetura de Paisagem, que não é no meu, que ela me convidou para fazer live lá. Então, 14 horas não é no meu. Gente, vamos lá. Da Argentina, Plavo, oi, bem-vindo. Aqui, eu vi que o Bruno tá aqui. Deixa eu chamá-lo. Ando. Bem-vindo, muito obrigada pela companhia de cada um de vocês, gente. Ei, Bruno! Oi, Oi, Breno! tudo bom? Todo Breno eu chamo de Bruno, todo Bruno eu chamo de Breno. Eu sou igual a minha mãe. Todo mundo me chama de Bruno. Eu já tô até mudando de nome. Aqui, como você está? Tô bem, e você? Melhor agora com a sua companhia. Eu tô bem demais, graças a Deus, tudo em paz e muito feliz com a sua companhia. Você me faz tão bem, Breno. Ai, que bom. Deve ser essas energias, coisa de Deus, não é? Sim, da Tô natureza. assistindo, gente, eu tô assistindo. Eu vou lá no YouTube, eu vou no Instagram do Breno, assisto as lives dele, porque eu quero fazer um orquidário pra mim, sabe, Breno? Aham. Aí, pra você ver que eu não tô mentindo. Aí eu tenho um caderninho aqui, olha aqui. Ah. Tudo que você fala lá nas lives eu tô notando. Ó, já vai observando, tem que ir desenhando já o orquidário, saber a estrutura que você vai usar. Se eu virar de assim, E o que você. o sol tá de lá, mas aí fica contra o orquidário. Por isso que eu tô assim, pra ficar vendo o orquidário. Tá muito escuro?
Tá excelente. Se tiver ruim, eu te falo, fica tranquilo. Tá bom. Pessoal, eu vou fazer uma proposta para o Breno de eu desativar os comentários e voltar no finalzinho para perguntas e respostas. Breno, o que você acha disso? Muito melhor. Que aí não tampa Pode ser? isso. Eu não sei fazer isso, não. Pronto, gente. Aí, depois você me ensina. É só apertar esses 3 pontinhos aqui. Ah, entendi. Aqui, depois a gente vê. Então tá. Você me mandou uma mensagem e um vídeo falando, eu acho que você poderia começar com isso, que a pessoa estava falando que às vezes a pessoa não investe no orquidário, investe em orquídea e depois isso é ruim. Você quer falar sobre isso e já mostrar aí o que você quiser? Fica à vontade. Uma coisa... Deus te pague você ter aceitado o convite. Eu que agradeço por você ter convidado. De dia é muito melhor, né? Que a gente pode mostrar aqui o orquidário, as plantas. E hoje a gente pode dar uma continuidade da live que a gente falou sobre montagem de orquidário, que ficou só na imaginação um pouco das pessoas. Hoje aqui vai ter uma das opções, não é a única, não é a certa, também espero que não seja errada, porque é a que dá certo aqui em casa. Gostei. E uma das coisas que o pessoal estava falando na outra live é que a gente tem costume de querer comprar as plantas e vai colocando, acumulando em casa sem pensar no local correto para elas, que era a proposta da outra live que a gente fez, né? Sobre o local correto, a construção do orquidário e tal. Eu sei que nem todo mundo tem grana para isso, mas todo mundo tem que pensar que para o desenvolvimento melhor da planta, das plantas no geral, que precisam de horas de sol, não é só uma claridade ali de dentro de casa, não adianta, que nem a luz, né, que tem da lâmpada de dentro de casa funciona. Tem uma lâmpada específica se for fazer isso dentro de casa, né? E então a gente tem que, vocês podem ver aqui a minha estrutura, ela é toda de tubo de ferro, tá vendo? E a casa que é alugada é uma edícula onde eu moro, e eu fiz essa estrutura toda com cercada de concreto em volta, para fazer assentar, né, o tubo, e eu prendi essa placa de ferro com parabolt para subir a estrutura por causa de vento, peso do orquidário e tal. E aqui foi tudo de ferro parafusado. Eu não sei se dá para ver aqui em cima. Tá vendo? Ah, sim, sim. O orquidário inteiro é dessa forma, porque como é alugado, a qualquer momento, se eu precisar sair ou se eu for expulso, eu posso tirar, desmontar o orquidário com mais facilidade, sem depender de solda e de máquina para cortar, né? E eu posso parafusar e levar. Isso custa um pouco mais caro, porque você precisa de mais material e acaba demorando um pouco mais, né? Mas foi a opção que eu tive, então eu não perco esse material, por conta que é o material de ferro, que é difícil estragar. Então ele tem que ter toda a preparação com o fundo, a tintura, a pintura automotiva, para proteger de ferrugem. E aqui, ó, vocês estão vendo, todas as bancadas também são todas de ferro com essa treliça. Tá vendo? Existem vários tipos. Existem umas mais frágeis de alambrado e outras mais fortes. E elas precisam ser dessa forma, vazada por conta da chuva, da irrigação, para não acumular água debaixo do vaso. E existem formas mais baratas de fazer e formas menos baratas. Algumas as pessoas colocam a estrutura com o pezinho de madeira, a estrutura toda, o esquadro inteiro de madeira, e depois estica essa tela. Só que aí depende de mão de obra, do que você tem na sua região, tudo isso. Como aqui teve que ser feito tudo aqui em casa, que o serralheiro nem era aqui da cidade. E para montar tudo isso, foi bem trabalhoso, mas funciona. É o que fez. Se colocar de madeira, fica Maravilha. reta, além de apodrecer, acumular umidade, sobe caramujo, lesma, pode dar formigueiro, pode dar fungo, um monte de coisa, né? Todo mundo sabe, já teve experiência com isso. Se tiver alguma pergunta, Breno, você pode ir fazendo. não, pode fazer do jeito que você pensou. Você quer continuar o da outra live mostrando o orquidário, as plantas, do jeito que você pensou.
Ah, o pessoal perguntou também, o Sombrite qual que é? Esse meu, tá vendo, ó? É bem translúcido mesmo. Ele é o prateado, do teto é prateado, e o da lateral é o preto. Antigamente era o preto no orquidário inteiro, só que como tem essas soldas lá em cima, os parafusinhos, e eu não protegi da forma correta, com o tempo, depois de 3, 4 anos, vento, chuva, tudo, eles foram rasgando. Então eu precisei trocar tudo a lona de cima, o sombrite, e eu troquei já com um pouquinho mais de dinheiro, né? Que na época que eu construí, não fica barato. Olha o tamanho do orquidário. Ele tem 6 por 23 de comprimento. É maior que minha casa. Então, você gasta um tanto, né? Mas só que aí, depois que eu consegui investir no sombrite prateado, que é um pouquinho mais caro, mas quem tem um espaço pequeno e consegue esse sombrite com facilidade, é melhor investir nele, porque ele reflete um pouco do calor, passa mais luz, e olha que ele é 65% igual o preto da lateral. Mas a orquídea precisa receber sol de cima. Quem tem orquídea na varanda, recebe só no início da manhã, no final da tarde, a tendência dela é sempre em direção ao sol, que nem o girassol que vira, ele vai crescendo, tanto as flores quanto as folhagens em direção ao sol. Quando você cultiva assim, ó, com o sol em cima o tempo inteiro, olha que linda que elas ficam. Todas em pezinhas, não ficam deitadas, e florescem sempre, porque elas precisam de pelo menos 5 a 6 horas de sol por dia. Se bate só, um corredor, eu só tenho um corredor da minha casa, bate sol só das 11 até 1h30, 2 horas, é pouco. Tem orquídeas que vão se adaptar, que a gente sabe, por exemplo, Phalaenopsis, que precisa de menos luz. Mas só que se colocar uma Cattleya, que precisa de mais sol, não vai ser o suficiente. Deu para entender? Deu. Excelente. Ó, e o chão do orquidário aqui, ó, eu coloquei, que era terra, né, que era um quintal de edícula, então tem a terra, eu coloquei areia e brita. Se eu tivesse tido condição na época, eu teria colocado por cima da terra aquela manta geotêxtil, ou manta bidim por cima da terra, para depois jogar a areia e a brita, porque tem hora que a mangueira ou com chuva, né, na hora que a gente liga assim, ela escava essa areia e a pedra inteira e fica só na terra. Aí a gente tem que ir jogando mais pedra, mais pedra, mais pedra. Mas o interessante para quem puder é assim, deixar com essa umidade, trocar a umidade do chão, né? Porque você coloca concreto em tudo, além de poder criar limo, não tem essa troca tão rápida. E a absorção da água da chuva é muito importante Você também. quer café? Já tomei, obrigado. Isso é um Deixa dos... eu te falar. Ah. O orquidário, você falou aí do sombrite, do chão. Você quer mostrar mais alguma coisa? Ó, eu tenho a irrigação aqui, ó, para quem não viu, tá vendo? Passa um cano de fora a fora. Eu tenho ali fora na casa, tem aquele programador automático e eu tenho 2 reservatórios. Um que vem com a boia da água da rua e tem o outro que é acompanhado e eu tenho válvulas para abrir e fechar nos dois, que um deles eu diluo adubo para poder borrifar em tudo. Aí eu fecho o da boia para eu poder gastar o tanque com adubo. Aí depois eu abro Chega ele. perto da irrigação. Eu não tô vendo. Ah, tá. Deu para ver. Perfeito. É o cano. É que aqui, como tem 6 metros, por mais que a borboleta fala que irriga 6 metros, eu tinha só uma lá no meio. Mas aí eu tive que fazer esse T, né? Por conta que tava as pontas aqui desse lado que é elevado, tá vendo? Elas são penduradas aqui. Não chegava, então faltava irrigação. Aí eu tive que aumentar a quantidade de bicos de irrigação e além de fazer esse aumento no T para poder chegar nos cantos, porque senão falta água e a gente acha que está molhando, né? E a planta desidrata. Excelente. Quem tiver em casa essa opção, existem vários no mercado hoje em dia, tanto de gotejamento quanto controlador já direto da água da rua. Existem várias bailarinas, existe um monte de tipo. Aí você pode
fazer do teu jeito, né? Ô, Bruno, sobre orquidário, se o pessoal tiver alguma dúvida e tudo, eles podem te chamar no seu Instagram, né? Sim, o pessoal Breno, já mandou bastante. para quem não conhece, gente, eu esqueci, Breno. Fala aí rapidinho um pouco de você, onde você está. Eu esqueci. Ah, Tem para sempre gente nova. quem ainda não conhece, né? Eu sou Breno, sou biólogo, moro aqui em Ribeirão Preto, sou colecionador, revendo algumas coisas para as minhas clientes, já que elas crescem, né, e acabam virando mudas. E eu faço paisagismo, manutenção com orquídeas nas clientes, nas casas das minhas clientes. Tenho aproximadamente 40 casas que eu cuido, além das pontuais, que me chamam de vez em quando. O que que você quer mostrar agora? Eu ia mostrar exemplos de cultivo, que o pessoal pergunta, ah, como é que faz o plantio? Ótimo. Exemplos. Olha, principalmente as que estão floridas agora, né, para aproveitar. Ó, não sei se dá para ver. Essa é uma encíclia Nossa, Paten. Essa é a primeira encíclia que floresce do ano. Todo ano é assim, é sempre a primeira. Se você tem uma, não sabe o que é e floriu agora, provavelmente é uma encíclia patens. Elas são de madeira, elas são epífitas, tá vendo? Essa daqui eu fiz o consórcio do vaso de plástico para manter mais umidade, porque ela estava desidratadinha, porque ela estava no substrato antigo e começou a apodrecer com excesso de umidade por conta da chuva, porque aqui não tem plástico. Então eu coloquei ela na madeira, em consórcio com o vaso de plástico para manter mais umidade, e ela tá assim, toda linda. Já tá com 4. linda. Aí depois tem a catleia que eu mostrei, né? Ó, já tá enorme. E aqui o substrato, ó, é o que eu sempre posto. Na minha casa, que eu uso e dá certo, que é a argila expandida e a casca de macadâmia. Nesse vaso específico, que é mais antigo, tá só a casca de macadâmia. E o fundo dela, não sei se dá para ver pelo buraquinho, ó, branquinho, tá vendo? É o isopor. Como é uma planta grande, um vaso grande, e a macadâmia pesa bastante, eu coloco o fundo de isopor, que é gratuito, a gente está ajudando a natureza, além de que ela afirma o palitinho quando a gente enfinca o palitinho para segurar a catleia, certo? Onde você arruma esse tanto de casca de macadâmia? Aqui na região, pelo menos no estado de São Paulo, tem muita produção, né, por conta da amêndoa. Então tem o orquidário, agora já está mais acessível, pelo menos no estado de São Paulo ou nas exposições de orquídea. Não necessariamente todas são de boa proveniência, é assim que fala. E algumas têm alguns pedaços de castanha, de amêndoa junto, e isso não é bom. Ela funga tudo. Então, se você deixa uma matéria orgânica, algum material, né, mais biodegradável junto, imagina ali no quentinho, no escurinho, com umidade, ela funga e embolora inteiro. E quando eu comecei a prestar serviço em 2013, eu chegava na casa das clientes que estavam começando esse negócio da casca de macadâmia, que naquela época não existia. Era só fibra de coco, casca de pinos e brita, né? Pedaço de telha, esse tipo de coisa. Agora aumentou bastante. Aí eu cheguei lá, eu fui replantar, a planta já estava toda bem fraquinha e estava com a casca de macadâmia, com os pedaços de castanha toda embolorada. Então a gente começou. Então tem que ser pura, Ela tem que ser limpa. Isso a gente tem que olhar quando limpa. a gente compra, sempre reparar se tem algum resquício de castanha, porque senão a gente tem que deixar exposta ao sol, no ambiente, molhar para deixar aquilo embolorar, lavar, depois colocar numa solução de água sanitária para limpar tudo, comprar aquelas peneiras tipo de café, sabe? Para colocar, lavar bem. Nossa, no começo dava trabalho. Aí, assim como a fibra de coco e a casca de pinos, também é um material que já vem higienizado, só que ele vem seco. E a gente precisa hidratar o substrato antes de utilizar na orquídea. Então, sempre deixa de molho a casca de pinos ou a fibra de coco para fazer o plantio, porque senão ela forma que nem uma... parecendo pena de ganso, sabe? Que molha já a água escorre.
Então, toda vez que você irriga, aquilo vai escorrer, não mantém umidade nenhuma. Então, é importante. Tem gente que faz até com vaso de cerâmica. Deixar o vaso de cerâmica de molho antes de plantar, para que ela absorva toda a água e não fique tão seco e puxe toda a Você umidade. está falando fibra de coco ou chips de coco? Chips de coco. Eles têm que tirar o tanino ou não? Então, a própria empresa produtora, né, que revende para a gente já tira o tanino. Por isso que a gente não pode pegar de casa, do jardim, e fazer isso, porque tem um processo térmico que eles fazem esse tratamento para que a gente possa utilizar. Deixa eu te falar. O que tem tanino é só o coco da Bahia ou a palmeira também tem? Eu não sei especificamente, mas o que a gente usa é o coco da Bahia, né? Agora a palmeira que a gente, o colmo da palmeira que a gente planta, eu não, alguém já me falou que não pode plantar. Eu falei, todas eu planto e se desenvolvem maravilhosas. Na natureza, Pois as é. orquídeas se desenvolvem nas palmeiras. Na natureza, você andar pelo Acho que Brasil deve ser inteiro. só o coco. É uma mistura de mito com falta de conhecimento, né? É assim mesmo. Deixa eu mostrar Qual outras. que é a próxima? Linda. Meu Deus. Essa daqui é aquela Gente, eu tô coisa de, apaixonada com orquídea. é aquela coisa de orquidófilo que vê na exposição. Foi pódium de uma exposição aqui na minha cidade. Nem sei se vai dar para ver. Deixa eu ver. Linda! Olha a folha dela. Não tem folha, é esse cabinho aqui, ó. Cadê? Eu tô errando a câmera. Tá vendo? Esses palitinhos são as folhas dela. E o resto são as flores. E olha como é que ela tá plantadinha. Tá num vasinho de barro, porque aqui chove, então eu não posso, dendróbio não gosta de muita umidade. Então, como eu tô no vasinho de barro para puxar o excesso de umidade, mas como ela não tem o buraquinho para pendurar, eu coloquei nesse cachepô só para servir de apoio. E olha o tamanho dela. E ela dá a florzinha, olha na base, até naqueles cabinho minúsculo que veio dela nenenzinha, ela flore. Diferente de outros que os antigos não servem para mais nada, só para reserva hídrica e nutricional. Isso a gente só aprende na prática, porque cada planta existem inúmeros, centenas de variedades de dendróbio. E alguns precisam de frio, outros de calor, outros precisam de estresse hídrico. Então a gente só aprende pegando o nome e estudando. Ou na prática, né? Porque às vezes a teoria foge um pouco da prática também. Por isso que não é tão fácil. Esse é um dendróbio? Hã? Dendróbio? Qual que é esse? Eu acho que é Glumas. Gerlandianum. Não sei se Então dá. esse é bom no vaso de barro. Aqui em casa vai. Você pode cultivar, às vezes, no cachepô ou no plástico, vai depender da sua irrigação. É que aqui, como tem a água da chuva, né? E ela fica bem no cantinho, perto do sombrite, para receber menos água da irrigação, porque bate menos água lá perto, para receber mais ventilação e mais luz durante o dia. Porque o sol, ó, a posição do sol aqui em casa, ó, ela nasce lá atrás, aqui do lado da casa, de trás, e percorre aqui tudo e se põe lá. E agora, no outono e inverno, tá vendo o muro do vizinho lá? Ele faz sombra só no corredor. Ele não aqui a orquidária é do lado oposto da sombra, o que é ótimo para mim, porque eu ganhei na loteria com esse terreno, porque a gente precisa de muito sol, o local com mais sol possível da nossa casa, do nosso quintal, da nossa fazenda, de qualquer lugar, porque a gente tem tendência mas orquídea é da natureza, é do mato. Então, coloca árvore cheio de árvore, aquela coisa. Mas só que ela escolhe o local da natureza da árvore para nascer. Às vezes ela escolhe lá em cima na copa da árvore e a gente está colocando dentro do orquidário. Então isso não necessariamente é bom, porque adensa tanta folhagem que eu tenho cliente que tem orquidário assim, o que tem de cochonilha, o que tem de praga, porque não tem ventilação, não tem luz suficiente.
você precisa, para prevenir todas as doenças, você precisa primeiro, antes de tudo, luz. Porque sem luz ela não cresce, não faz fotossíntese, não floresce e ainda atrai doenças se não tiver luz. Então você tem que ter muita luz. Quem tem medo, o pessoal vê nas minhas publicações colocando as orquídeas no pleno sol no jardim. No jardim você tem que escolher, ou você põe na face sol da manhã ou na face sol da tarde, né? Nas árvores ou palmeiras. E aí você tem que escolher as plantas mais delicadas no local mais sombreado, você tem que escolher as plantas que não aguenta tanto sol da tarde assim, você coloca no sol da manhã, as outras mais fortes você coloca no sol da tarde, e assim você vai lidando com isso, porque o interessante é conseguir orquídeas para... Então você põe elas no sol da manhã ou da tarde? Não entendi. Não pode ser sol o dia todo, não. Tem orquídea que pode e precisa, que são as orquídeas que estão lá na horta, lá na frente. Ela fica no solão da tarde o dia inteiro, e o dia inteiro assim, né? Bate de manhã também, mas na tarde bate o sol mais forte do dia e fica lá na horta, que são as orquídeas de sol. Então tem renântera. Quem conhece renântera, ela fica comprida, ela é prima da Wanda. Ela fica É a compridosa. maior de todas. Eu não posso ir lá porque senão cai o sinal da internet. Porque o wireless está aqui perto de casa, tá bom? Mas é isso. Deixa eu mostrar essa. Cadê minha micro? Aqui. Olha. Que show. Ainda tá com botões. Ó. Ai, que linda! Essa é uma Leptotes bicolor. Esse matinho, tá vendo essas bolinhas? Parece uma orquídea, mas não é, tá vendo? É um matinho mesmo. E veio junto nessa planta, eu comprei já faz vários anos, nesse tronco mesmo, já tudo pronto assim, ó. E ela fica lá no fundo do orquidário, no sol da tarde, porque ela precisa de bastante luz, mas com a umidade da horta lá de fora e das vandas, que são irrigadas juntas. Lá irriga 2 vezes por dia. Então ela fica debaixo das vandas, que é um pouco mais sombreado, mas recebe o solão da tarde lá no fundo do orquidário. E ela foi o local que eu achei que melhor se desenvolveu, essa daqui. E eu tenho a mesma. Olha as opções que a gente pode ter. A mesma no vasinho de barro. Essa ainda está sem flor. Ela é outra variedade, outra... Aquela ali eu acho que deve ser de mato. Essa daqui é de produtor. Tá vendo? Ela é maior, as folhas e tal. E ela está se desenvolvendo no vasinho de barro. Olha o tanto de raiz. E fica aqui junto com as outras. O pessoal acha que precisa de um local mais específico para micro-orquídea. Às vezes você consegue adaptar. Essa aqui eu acho que não vai dar para ver. Mas eu vou testar. Tá vendo isso? Ai, que linda! Florzinha, tá vendo? Tá aqui na minha testa, ó. Não vai dar para focar. Mas é minúscula. Mas deu pra ver a orquídea. Eu postei a foto Uma dela. flor. Ó, tem vários cabinhos com florzinha. Parece um cisquinho. É uma escafiglotes. Olha lá, ó. Minúscula, é maravilhosa. Eu sou apaixonado. Tenho essa daqui. Ai, gente, paixão por orquídeas. Olha essa celogine. Aí o pessoal Celogine. tá assim, ai, mas tá com manchinha na folha. Cadê a folha? Ó, tá vendo as manchinhas na folha? Aqui. Porque ela não gosta de ficar num local irrigado. Ela gosta de ficar num local úmido, com umidade, o que eu não tenho aqui. Por mais que eu tente, tem mais umidade do que lá no centro da cidade, né? Mas ela precisa de mais umidade natural do ar, porque as orquídeas não gostam de muita irrigação. Elas gostam do ambiente úmido. Então, fazer esse ambiente úmido é complicado. Por isso que a gente coloca bastante planta no chão. Olha as bromélias que eu tenho aqui. Tá vendo? Ó. Cheio de planta, planta, planta. Porque quanto mais plantas você tem no ambiente, uma ajuda a outra. Dá essa umidade relativa do ar, aumentar.
E além dessa umidade ter que existir, na época do ano igual agora que não chove, que está seco, elas ficam mais esturricadas mesmo. E no inverno a gente não pode jogar muita água, principalmente à noite, que às vezes eu jogo de noite no verão, ou lá nas vandas também de noite, e eu não posso porque o frio, com a presença da água, elas não gostam de dormir com o pezinho molhado. Elas pode causar fungo ou bactéria. Então, o ideal é a gente molhar de manhã para ela para perder essa umidade na folhagem o dia inteiro para não adoecer. E às vezes uma ou outra que eu tenho que vir com a mangueira e molhar, respinga nessa e fica manchadinha. Mas eu não me importo, tá vendo? Tem uma pontinha doente, a gente se precisar corta e acabou. Cai uma folha ou outra, mas o importante é que ela tá no local florescendo. Isso quer dizer que ela tá no local bom. O que tá errado é a minha irrigação. Sabe o que que eu tô notando, Breno? Ah, Que eu tô abrindo a minha cabeça. Eu vou ter um orquidário, eu não vou ter só de Wanda, Phalaenopsis, Catileia. É muita variedade bonita que a gente pode ter. sim. É que aqui Ah, não dá. você está abrindo a cabeça Aqui, ó, da essa gente. parte da estrutura que eu precisei pôr para o sombrite ficar lá em pé, né? Lá atrás, não vai dar para ver. Lá atrás tem tudo as ripinhas de ferro mesmo para pendurar. Essas catleias grandes, igual eu mostrei, tá tudo penduradinha lá. Aqui poderia ser tudo pendurado, ia ser maravilhoso. Só que, como eu falei, aqui o pé direito, ó, tem 2,5 m, eu tenho 1,90 m. Então, eu preciso de uma estrutura um pouco maior que eu, né? Para não ficar tão baixo. E aquele lado mais alto, a ponta lá, tem 3 metros. Então, se eu fizesse muito alto, ia ficar atrapalhando, né, para cima do muro de casa, atrapalhando os vizinhos e tal. E além de expor o orquidário para a rua, porque às vezes dá para ver lá da rua. E isso faz com que a umidade aqui dentro, a temperatura, a luminosidade, tudo varie. Porque se o orquidário fosse muito mais alto, você ia aumentar a ventilação. Isso às vezes não seria tão bom para a umidade, né? Mas só que você tem o ar aqui é mais fechadinho. Quando tinha o plástico no teto, o que eu tinha de ácaro aqui dentro, porque além de que ficava sujo, o teto ficava escuro, elas nasciam todas viradas para o sombrite na lateral, ficava com pouca ventilação. Então a orquídea não pode com excesso de ventilação, nem com pouca ventilação. Tem que ter ventilação na medida certa. E qual que é essa medida certa? Who knows? Ninguém sabe. A gente tem que ir testando. A gente tem que ir testando de acordo com o que a gente tem para oferecer. Então, coloca. O pessoal pergunta do litoral. Eu tenho casa no litoral. Dá para cultivar? Dá para cultivar. Mas se você deixar lá, igual de frente para a praia, com aquele vento o tempo inteiro, vai ressecar. Então, o modo que você tem que fazer de plantio é colocar, por exemplo, um espagno ou proteger as raízes melhores, ou a posição que você coloca o vaso, ó, você faz uma cerca viva, coloca alguma planta, igual qualquer noção de jardinagem que a gente faz, colocar uma proteção, uma barreira verde, alguma outra coisa para que evite esse excesso. Assim como o excesso de sol para algumas vai fazer mal, o excesso de vento também, o excesso de umidade também. Então não pode ser nem muito pouco, nem muito muito. Então a gente tem que ir tentando controlar. E isso não é fácil. Eu estou aqui, por mais experiência que eu tenha, teste o tempo inteiro eu estou. Uma vai lá, apodrece, morre. Aí a outra não está pegando irrigação direito, está desidratando por conta disso. Então, você não tem controle. A borboletinha lá não irriga direito, às vezes uma para, entope, o tempo inteiro. São coisas que a gente não tem controle. A gente não está, né, o tempo inteiro olhando todos os detalhes do orquidário. O que a gente pode controlar é escolher a posição do orquidário. Face leste-oeste, para percorrer o sol pelo comprimento do orquidário, isso é super importante. Faz com que você tenha mais horas de sol para as orquídeas. E ter no outono e inverno que o sol deita um pouco, fazer com que você não tenha o orquidário na face da sombra, porque aí pode prejudicar e isso vai fazer com que, principalmente agora no inverno, a umidade se acumule, pode ter cochonilha, pulgão, fungo, é um monte de coisa que vem que a gente não imagina o tão importante que é
todos esses aspectos que eu falei na live ontem, né? Que é ventilação, temperatura, umidade, luminosidade e adubação. Breno, fantástico. Você tem mais alguma com flor que você queira mostrar? Aí Tem. a gente vai ter um monte de orquídea diferente. Olha essa. Ai, que linda! Tá vendo as pontinhas Nó, das folhas que gente! estão todas cortadas? Porque elas estavam Aham. cheias da umidade, que ela, oncidium, todas essas folhinhas que parece uma lança fina, folhinha bem fininha, parecendo um papelzinho, elas não gostam de umidade na folha, nem na raiz. Quanto mais a raizinha é fina, essa daqui vocês podem ver, ó, pelo cachepô. Eu tirei do vasinho, coloquei aqui no cachepô, porque ela não gosta de substrato, então eu deixei ela enraizar do jeito que ela quer dentro do cachepô. O importante é você dar a umidade necessária para ela, né? Só que aqui no orquidário onde ela estava, que agora eu trouxe só para a live de hoje, ela tá lá na horta, debaixo da embaúba. Nasceu uma embaúba sozinho lá, que eu adoro. Eu pendurei debaixo. Lá tem a irrigação da horta por baixo. De vez em quando eu molho os vasinhos, né? Mas ela não pode molhar a folha, igual a celogine que eu mostrei. Então isso, como que eu vou conseguir adaptar? Eu preciso molhar. Aí algumas eu coloco mais para beirada, no alto, porque aí não pega irrigação. Tá vendo ali, ó? Essa dendróbio. Entendi. Ela tá aqui no alto. Ela não pega irrigação. Só que só a umidade daqui já é o suficiente, porque ela tem muita reserva. Eu falei na live também sobre dendróbio, ó. Todos esses pseudobulbos são reserva hídrica e nutricional dela. De vez em quando eu molho, só que ela tem que ter esse estresse hídrico. Então eu separo, tento separar, e com mais de 2.000 plantas no orquidário, você não consegue fazer perfeito com todas. Você vai erra um pouquinho numa, só não pode errar muito. Entendeu? Deixa eu levantar aqui. É assim Ô, mesmo. Breno, Ah, eu tô achando que para a pessoa entender muito de orquídea, ela tem que ter um mini orquidário, pelo menos, né? acho que todo mundo tem que testar. Primeiro você tem que saber noções básicas. Não colocar, chegou, comprou a orquídea, não coloca no sol pleno nunca, nem as de sol pleno, porque elas não estão adaptadas ao sol pleno ainda. Você tem que ir rustificando a planta, acostumando com um pouquinho de sol, solzinho bem no início da manhã, até ir aumentando, porque tem gente que fala, você coloca Phalaenopsis no sol na casa das suas clientes, eu coloquei e queimou. Eu falei, mas quando eu coloco lá, elas queimam também. Então depende, precisa de um processo todo para acontecer. Isso demora anos, às vezes demoram 4, 5 anos para a planta se adaptar, florescer, enraizar, estar bem nutrida. E a gente não as orquídeas não andam no tempo da gente. A velocidade delas é bem lentinha. Imagina uma tartaruguinha que vai devagar, é assim. Por isso que eu tenho um jabuti aqui no orquidário, que eu adotei, e ele que é o chefe aqui. Agora ele tá dormindo, porque na época do frio ele não aparece. Ô, Breno, você quer mostrar mais alguma? O que você ia perguntar até eu pesquisar aqui qual que eu ia mostrar? Deixa eu te falar. Eu ia te perguntar se quando você coloca na palmeira, na árvore, você coloca com algum substrato ou a raiz pura? Ainda bem que eu vim para cá. Ó, imagina esse tronco, ó. É uma árvore, não é? Um galho de uma árvore. Mesma coisa. Olha o que eu fiz. Pus a planta com a raiz e amarrei. Você amarra com nylon? Não, eu amarro com esse fitilho que tem em casa agrícola, que é mais larguinha, porque o nylon ele é tão fino que às vezes, como você tem que apertar, estrangula, machuca a planta. Assim como o pessoal faz com ferrinho, arame galvanizado, eu não gosto. Fitilho. Eu uso fitilho. Mas dá para amarrar, deixa eu mostrar aqui. Ó, imagina que isso é a árvore, tá vendo? Eu coloco um pouquinho de esfagno no pezinho, principalmente quando a planta está um pouco debilitada. Tá vendo? Agora que ela brotou, olha que linda. Enraizou. Ela tava só uma traseira sem folha nenhuma. Então, eu vou lá, amarrei com um pouquinho de esfagno para dar umidade e ela foi para frente.
Aí você tem que ver, tem planta que está muito forte, não vai precisar, vai ter a irrigação correta. Agora, tem esse lugar, não vai irrigar muito bem, então eu preciso colocar um pouquinho de esfagno nela. Às vezes tem como você colocar até um pouco daquela juta que eu falei que eu uso. Olha minhas phalaenopsis, que eu não consigo cultivar dentro do orquidário. Eu comprei a Fênix rubellini, né, a tamareira de jardim, só para pôr minhas phalaenopsis. E olha aqui com a floração dela. Ah, que você levou para a live ontem. Isso. Eu cortei aqui porque eu não tenho dela solta. E olha como é que eu amarro. Dá para ver? Essa aqui tá com... Deu para ver. Dá para ver? Chega mais pertinho. Deu. Essa aqui tá com juta, ó. Mas as outras, olha como eu fiz. Eu só tirei do vaso, tirei todo o substrato. Nunca utilize aquele substrato que vem. Você tem que jogar tudo fora, porque ele já vai estar velho, vai fungar. Aí eu cheguei com a fitilha, ó, amarrei. E ela já tá vindo pendãozão de flor, ó. E olha o sistema de irrigação que eu falei. Não liga para um monte de planta, viu, gente? Ó, esse tambor é o que eu diluo a adubação. Aí tem esse registro. Ó, aqui tem esse registro para fechar quando eu quero usar só o de lá. Ou esse daqui. E aqui de baixo tá a bomba. Eu inventei essa proteção com isopor. E aqui, nesse daqui, tem a boia que vem a água da rua. E assim vai indo. Olha essa que linda. Nossa, que linda. Ela tá onde aí? Essa No tá em cima, vaso? ela tá aqui em cima do tambor, ó. Só que aqui fica gotejando um pouco d'água, tá vendo? Da mangueira. Tô. E como ela é amazônica, ela é de brejo, ela precisa dessa umidade. Eu já perdi 3 plantas querendo cultivar dentro do orquidário e não foi suficiente. Quando eu trouxe aqui para fora, por conta que as folhas estavam manchando, igual eu falei lá dentro do orquidário, eu coloquei ali, ficou com essa umidade e ela amou. Aí que eu fui me tocar que, nossa, ela é amazônica, ela chama Coelostênia amazônica. E ela existe várias Coelostênia no Brasil inteiro, né? Aí ela precisa de umidade, eu não sabia. Aí eu aprendi na prática. Ou você aprende estudando, ou com outra pessoa que já tem mais experiência, ou com os erros e acertos. Não tem outro jeito. Ô, Breno, eu quero falar com o pessoal que a gente tem outra live com você, dia 5/7, onde você disse que vai falar pra gente 5/7, 20 horas, desmistificando Cultivo de o orquídea. cultivo de orquídeas. Tá, gente? 5/7, 20 horas com o Breno. Isso daí. Se ele aceitar, eu vou marcando com ele, porque eu amo fazer live com o Breno. Sim. O Breno é de casa. Você já viu a hora aí? E eu vou mandar as lives para ele salva, gente. Ele vai colocar minhas lives que eu faço com ele no dele também, né, Breno? Sim, isso mesmo. Olha as raízes, que lindo. Aqui só uma plaquinha de peroba. O pessoal tem dificuldade com madeira. O pessoal usa café, sanção do campo, usa peroba. Mas se você ir numa casa numa madeireira que tem aqueles troncos para fazer telhado de casa, pega um pedaço daquele lá, algum pedacinho que tem em alguma marcenaria, que eles não usam para nada, e a gente vai usando esse tipo de madeira. Tem que ser madeira boa, de lei. Não adianta colocar em cachepô de Pode pinha. ser lisinha a madeira? Pode ser lisa, tá vendo? Mas o bom é a gente fazer pelo menos alguns furinhos. Olha esses aqui, eu amarrei hoje, ó. Tá vendo esses buraquinhos? Você ou faz ranhura ou pega com a furadeira mesmo e faz buraquinho. Porque é onde a raiz vai se fixar. Ela precisa. Olha essa daqui, o tanto de furinho que eu fiz. A gente vai se virando com o que tem. Breno, quais orquídeas que a gente pode rustificar no sol da tarde? Justificar? Dendrobium e Denfal, já falei, né, da outra live, são excelentes para sol pleno. Oncidium, chuva de ouro, existem várias opções, tanto a chocolate quanto a amarelinha.
Tem algumas espécies, que são até mais difíceis de encontrar para comprar, que não suportam. Elas precisam, às vezes elas são nativas do sul do Brasil, elas precisam de mais friozinho e menos intensidade solar. Mas essa Oncidium consegue. Vanda se adapta super bem. Tem a Renanthera, que eu falei. Tem algumas catleias, como a Catleia valqueriana, a Catleia nobilor, que são nativas do Cerrado. Tem Lelian ceps, que é essa que eu mostrei daqui, ó. Tá vendo? Todas essas de folhona comprida, espetada, ó. Elas são as lélias. Agora não é mais... Phalaenopsis, eu consigo justificar? Phalaenopsis você consegue, mas é judiado. Eu fiz numa casa, eu coloquei a solão da tarde. Eu coloquei... queimou, fica até branco, né? Fica toda queimada assim. Aí eu corto a folha, porque a folha precisa nascer no local com a intensidade solar do local, para ela poder acostumar. Por isso que às vezes demora. Eu fiz até um vídeo esse dia mostrando lá da minha cliente que demorou 1 ano e meio, 2 anos para ela se renovar inteira e perder todas as folhas antigas de quando eu amarrei. Então isso é um processo. Não adianta achar que eu vou colocar que era bonito para minha casa ou para uma festa. Não vai dar certo. A orquídea não respeita isso. A orquídea, a gente tem que respeitar ela. Então tem que escolher. Até as que aguentam, vai queimar. Eu fiz agora no jardim, são 8 palmeiras imperiais em volta de uma fonte. Então é uma casa maravilhosa. Eu já tinha colocado oncídio em todas elas. Na época queimou algumas coisas, a gente corta pronto, ela vai se acostumando. E agora eu coloquei 8 Dendrobium thyrciflorum, que é aquele que dá o cacho cheio de flor, branquinho e com miolo amarelo. Coloquei, aí eu fiquei até com receio. Na semana seguinte eu voltei lá, tinha queimado umas 3, 4 folhinhas só, contando de todas as folhas de todas as plantas, não era nada. Aí eu falei, nossa, que bom. E agora que é o sol de outono, inverno já, né? O sol fica um pouco mais fraco, fica menos intenso, então ajudou. Então até chegar na época do verão, ela vai rustificando no local mesmo. Se sapecar alguma coisa é porque a pessoa molhou na hora errada. Você não pode molhar na hora do sol quente. E quando vai ficar o sol quente, vai bater direto nessas orquídeas, molha só a raizinha, para não ficar água molhada na folha, né? Para não acontecer disso, de esquentar. Às vezes eu venho aqui no orquidário, ponho a mão nas plantas, tá esturricado de tanto sol. Mas só que elas adoram e elas precisam desse sol, né? E quando tinha o plástico aqui, ficava 40 graus, porque não tem como sair o ar quente. O ar quente sempre sobe, né? Para quem ainda não sabe, o ar quente sobe e ele ficava reservado aqui em cima. Sempre quando a gente faz um orquidário com plástico, o ideal é a gente ter ou aquele exaustor que fica rodando, ou a gente ter tipo uma estufinha pequenininha em cima para o ar vazar para fora. Porque ficava muito quente. Até o cano, não sei se dá para perceber, o cano aqui ele entortava, porque ficava com água parada e como é que chama? Quando fica quente, frio, ele vai cedendo, laceando, não sei. E a gente precisa perceber esse tipo de coisa, porque senão esquenta muito. As orquídeas, tem umas que não aguentam a temperaturas abaixo de 15 e outras que não aguentam temperatura próxima dos 40. Então a gente tem que ficar muito esperto nisso. E com essa temperatura que eu tenho aqui, o leite prateado, do calor. Então, e aumentou muito a ventilação aqui. É muito interessante. Ô, Breno, eu acho então que quem for fazer um orquidário, o de sombrítica é muito mais barato que o de plástico. O de plástico tem que ter uma alta tecnologia. Infelizmente. Mas só que tem o pessoal do sul, por exemplo, que lá tudo eles vão ter que investir um pouco mais, porque lá pode ter geada e etc. Então, se você não tem tanto dinheiro, faz um orquidário menor, prioriza a saúde das suas plantas do que você gastar com um monte de planta igual a gente faz e constrói um orquidário de qualquer jeito. Então, aqui não foi de qualquer jeito, né? Mas eu já fiz orquidários antes, menos, né, valorizados assim. E a gente tem que testar. Eu comprei o plástico na época, eu paguei mais de 2.000. E na época começou a dar problema, e isso demorou 1 ano e meio, 2, para eu verificar que estava sujando e que as plantas estavam ficando doentes, dando ácaro num monte de planta,
e ela estava crescendo pro lado, porque o sol vem daqui de manhã, né? Então ele estava crescendo tudo tortinho. Aí eu tive, do nada, eu peguei assim, eu e meu marido, a gente começou a arrancar. Cortei de lá e fui arrancando, joguei tudo fora. Foi R$ 2.000 pro lixo. Mas pelo menos serviu para 2 anos de experiência. E eu prefiro gastar R$ 2.000 com sombrite prateado hoje, que eu indico para todo mundo, porque é muito bom. Para quem mora em região quente, principalmente. O Breno, a gente tem que abrir para as perguntas, mas eu quero te perguntar se tem mais alguma coisa que você acha que faltou falar com o pessoal. Ah, vamos falar nas perguntas, porque é tanta informação que dependendo a gente faz mais lives também depois, né? Não, nós vamos fazer toda semana com o Breno. Breno, você sabe demais. Eu fico. Que Deus abençoe seus conhecimentos, você está de parabéns. A gente vê que você sabe que é uma coisa que a gente pode confiar, você inspira confiança em todo mundo, não é, gente? Para quem. Eu, quando me formei, eu fiz estágio no orquidário e eu já, desde sempre, quis trabalhar com planta. Fazer o que você fazia com um monte de outro tipo de planta. E eu mexo com isso um pouco, mas eu me especializei em orquídea, que era o que faltava aqui no mercado, né? Para oferecer para a cidade, para os clientes. E eu fui me especializando, e eu, como colecionador, eu tinha que aprender na prática com as minhas plantas. Porque eu tenho que, se for matar a minha planta com o meu erro para acertar na da cliente. Não é assim que a gente faz? Olha que É. bonitinha. O pessoal tá. Nó, gente, que lindo! Essa é no nó de pinho, ó. Esse pinho é o pinheiro da araucária, ó, tá vendo? Esse vem do pinheiro da araucária. E essa planta aqui é um híbrido de Schilleriana com Aclande, que são duas plantas de porte pequeno lá da Bahia, do Nordeste. E eu plantei, tá vendo que é dois juntinho, né? Eu tenho dele separado. Eu plantei no Dia dos Namorados do ano passado. Agora ficou do Dia dos Namorados aqui. Deixa eu te falar. O pessoal está perguntando qual que é a diferença do sombrite prateado. Do preto pro prateado? Então, o O prateado, sombrite prateado, qual que é a diferença? o prateado ele passa mais luz por conta da trama dele. Eu não sei se dá para perceber. Ó, essa daqui é a preta e esse daqui é o prateado. Tá dando para ver? Tá dando para ver. O preto, ele é quadradinho, mais fechadinho. E o outro, ele é comprido. E isso passa mais luz. E mesmo sendo todos 65%, tem diferença. O prateado passa ainda mais luz. Parece que ele poderia ser 60 ou 55, entendeu? E ele reflete, por conta da cor, ele reflete um pouco a luz. E isso faz com que o calor não fique aqui. O calor reverbera lá para o céu. Então ele passa mais luminosidade E o calor vai para fora. e... Entendi. E o que acontece também é ventilando mais também. Ventila mais. É. Breno, mesmo a orquídea com flor, devo trocar o substrato logo que compro? Não. Espera acabar essa floração. Ela vai entrar, às vezes, numa época de dormência, depende da orquídea. Algumas enraizam logo em seguida, outras vão demorar um pouco, 2, 3 meses. Então, sempre espera um pouco para depois a gente cortar essa haste floral, ela começar a gastar energia com ela mesma e não com as flores. Aí a gente replanta. O pessoal está perguntando se o prateado dura mais que o preto, o sombrite. Olha, eu não sei. Tem gente que fala que o prateado não é bom, que não dura muito, que aí tem gente que fala que o preto que não dura. Depende de marca. Eu assim, desde que eu construí aqui o orquidário, o preto tá bem. Só que o preto de cima rasgou por conta das raparas. Lá dele tem o parafuso, né? Com a rosquinha. Aí o prateado tá indo super bem também. Então eu não tenho essa experiência técnica para falar sobre isso. E geralmente tem garantia também quando você compra. A Regiane está perguntando quanto de espaço
é bom deixar entre os vasos para evitar fungos? O ideal é quanto mais separado, melhor. Mas tá vendo aqui? Olha o tanto de planta. Às vezes a gente não consegue dar o espaçamento ideal. Mas quanto mais sem relar uma na outra, seria o perfeito, né? Mas as plantas crescem, isso vai ser um pouco impossível. Aí vai da sua perfeição. Se ela conseguir ter bastante espaço para isso, compensa, né? Dá mais espaço, então. É. Não, mas tem tanta pergunta que eu tô até meio perdida aqui. Eu tô só deixando passar. Deixa eu te falar. Ah. É, o que fazer? Você coloca só adubo químico ou você usa algum orgânico? Eu ponho só o adubo químico. O adubo orgânico eu uso só nas orquídeas e nas plantas de terra, porque ele vai se decompor e o solo já está decomposto, né? Então ele vai ficar lá. Agora nas orquídeas, como eu tenho muita planta, eu não posso ficar fazendo com que essa decomposição do próprio substrato se acelere com a decomposição do adubo. Mas isso é questão de gosto e de quantidade. Se você consegue, tem 10 plantas, coloca orgânico, beleza. Agora, se você tem 2.000, para você colocar em cada uma, fica mais complicado. Eu prefiro diluir para mim, né? Entendi. O Muniz Roberto, a principal função da estufa, qual seria? Não é manter o calor dentro? É que não é estufa, né? Estufa seria com plástico para manter tudo quentinho. Isso é em locais frios. Então você vê no exterior, na América do Norte, na Europa, ou até no sul do Brasil, em alguns países mais frios, que fazem a estufa para manter calor, porque fora é frio. Agora aqui numa região quente não é, então a gente usa como telado só com sombrite, sem. A gente chama de estufa porque Só para sombreamento. só para sombrear. Uhum. Qual o tamanho ideal para um orquidário? Não tem, né? Não tem. Quanto maior, melhor. O pessoal está perguntando como segue o seu trabalho, se podem te perguntar, fazer perguntas. Escreve tudo aí, que eles estão perguntando demais sobre isso. Depois da primeira live nossa, algumas pessoas vieram me seguir, me perguntaram um monte de coisa. Agora, quem está tendo a oportunidade de ver agora, depois segue lá, Orquídea Jardim Ribeirão Preto, e me adiciona, me acompanha, me faz perguntas e assim vai indo. Eu estou fazendo lives também, várias, para ir informando o pessoal. Vai acompanhando. Pelo direct, pode te perguntar, Breno? E você tem live agora que dia? Não sei ainda, eu acho que na terça-feira à noite. Você me marca nas suas postagens, na sua live, que eu marco aqui, o pessoal aí lembra e vai para lá. Sim, obrigadão. Você quer despedir do pessoal? Falta só 1 minuto e 30. Obrigado, Ana Paula, pelo convite, por hoje estar aqui com você. Obrigado, pessoal, por ter assistido. Espero que vocês me sigam, me façam bastante perguntas. Pode me encher o saco. E se eu não responder na hora, porque tem um monte e eu tenho outras coisas para fazer, né? Mas eu vou tentando sempre responder todo mundo. Isso aí. Gente, muito obrigada pela companhia de todos vocês. Breno, você foi maravilhoso. Deus abençoe seu conhecimento e essa pessoa maravilhosa que você é. Muito obrigada por você ter aceito o meu convite, estar aqui novamente. Né? A gente sabe que não é fácil preparar para a live, ainda mais dia de domingo. Um beijo no seu coração. Deus abençoe. Obrigado, eu que agradeço. Um beijão. Com Deus. Bom domingo, pessoal. Tchau, gente. Um beijo no coração de vocês. Até 20 horas. Vocês trazem ou cappuccino ou chá, alguma coisa que vocês que a live vai ser gostosa. Tchau, gente.